Professor Raul Borges, é hora do seu comentário político, o Day After, 24 horas posteriores ao anúncio de Trump. Como se mexeu a classe política brasileira, hein, professor? Ô Flávio, ontem eu fiz contato aqui com 3 deputados catarinenses e com um senador e tive a oportunidade de conversar com alguns deles a respeito de tudo que aconteceu no Brasil nas últimas horas. Também fiz contato com um amigo que também é cientista político dentro de Brasília e cobre a rotina ali do Congresso Nacional. Então foi interessante assistir um pouco da movimentação política nos bastidores, viu, Flávio? Sim. Primeira coisa que chamou a atenção foi uma nota coletiva do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Nessa nota, eles não fazem qualquer citação ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas dizem que o Brasil precisa agir com firmeza e com cautela no que diz respeito a essas negociações de tarifas alfandegárias com os Estados Unidos. Eu acho que são duas palavras que são difíceis de caber dentro de uma mesma ideia, né? Ser firme, mas ter cautela. São situações que exigem muito. Então, firme em que sentido? Firme no sentido de que se as negociações não funcionarem com os Estados Unidos, que a gente use a lei da reciprocidade a partir de 1º de agosto. Agora, quando você fala em cautela, você também está falando de ter a possibilidade de abrir uma roda de negociação. Então esse foi o posicionamento do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Qual foi o posicionamento do núcleo mais bolsonarista, Flavinho? De Bolsonaro, dos seus filhos, dos deputados mais ligados ao bolsonarismo, da presidência do PL, foi: vamos continuar fazendo o uso político da taxação. Sim. Não vamos entrar na questão da taxação, porque a gente sabe que ela é prejudicial ao Brasil, mas vamos falar do que fazer para reverter a tal taxação. E eles estabeleceram já um primeiro plano, Flávio. O primeiro plano é voltar a falar em anistia para todos os crimes cometidos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, tá? Sim. Então essa vai ser, digamos assim, a meta do bolsonarismo. Deixar a questão do embargo econômico para depois e tentar trazer a pauta para a política, dizendo que é só o Brasil distender, ou seja, é só o Brasil rever a questão da anistia que as taxas vão cair. O posicionamento de pessoas da direita, que não são necessariamente bolsonaristas, taxaram como um absurdo, né? Por mais que fizessem críticas ao governo Lula, caso do Ronaldo Caiado, caso do Ratinho Júnior, caso do Tarcísio de Freitas, por mais que eles fizessem crítica ao governo Lula, eles ficaram absolutamente preocupados com essa taxação, que ela é realmente muito ruim para o Brasil, né? Então, se posicionar da seguinte maneira: é preciso ter cautela, mas é preciso agir com firmeza também para negociar com os americanos em condições de igualdade e tentar reverter a tarifação, beleza? Esse grupo não vai colocar, Flávio Silva, o Bolsonaro como prioridade. Talvez o Tarcísio, o Caiado não, o Ratinho Júnior não, o Zema não, mas vão colocar a questão da taxação como culpa do governo Lula e que cabe ao governo Lula resolver. Uma outra situação interessante foi como o governo se comportou. Ontem à noite você deve ter visto que o Lula deu uma entrevista ao Jornal Nacional da Globo. E nessa entrevista, entre momentos de mais rispidez e entre momentos de mais equilíbrio, ele disse o seguinte: nós queremos negociar, nós vamos negociar, mas se os americanos não quiserem a negociação, nós vamos partir para a lei da reciprocidade. E há alguns elementos interessantes na cabeça dele, né? Sim. Que é pensar, por exemplo, na taxação da indústria cinematográfica norte-americana, de pensar na taxação de mecanismos que envolvem contas ou contas brasileiras com dinheiro dentro dos Estados Unidos, ou seja, dinheiro brasileiro dentro dos Estados Unidos, algum tipo de sobretaxa nesse sentido, mas partindo primeiro para um pressuposto de que é preciso negociar antes para só então você ter condições mais sérias de tentar peitar o governo dos Estados Unidos e buscar uma melhor solução. E agora é a guerra de retórica, né, Flávio? Porque vai ficar a direita empurrando para a esquerda e a esquerda empurrando para a direita. A esquerda acusando a família Bolsonaro de ser traidora da pátria e só pensar em si mesmo, prejudicando inclusive o Brasil, e a direita acusando a esquerda e acusando o judiciário brasileiro de fazer uma perseguição com o Bolsonaro e justificando a taxação americana sobre o país. Repito o que disse ontem, não acredito que essa taxação vai permanecer como está, porque o corpo diplomático brasileiro é muito bom. Ele age muito bem nos bastidores nesse sentido, mas é claro, tudo vai depender também da vontade americana.